Bom dia, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs que já estão conosco nesta manhã de terça-feira, hoje dia 11 de agosto, né, gente, de 2020, né? Graças a Deus porque estamos começando mais uma semana de lives, né? Embora hoje é terça-feira, a gente começa na terça, né? Na terça que a gente começa a nossa semana de lives, a nossa maratona, né? Maratona, começa hoje, terça de manhã, tem terça noite com o curso de escatologia, quarta de manhã, quinta noite, sexta de manhã. Aí sábado dá uma pausa. Aí sábado dá uma pausa, né? Aí domingo também. Então, muito bom nós começarmos mais essa semana, mais essa maratona de lives aí essa semana. E eu quero deixar um abraço aqui para o pessoal que já está escrevendo para a gente, né? Como eu sempre digo, a gente vai privilegiar aqui quem escreve, né? Quem manda um recadinho para a gente aqui. Então, por exemplo, o Jacob de Souza Anselmo, meu querido irmão lá de Brasília, tá com a gente já aqui. A Regina Amaral também já tá dando bom dia pra gente. O Marcos Amaral, que não é parente da Regina Amaral, né? Até onde a gente sabe. Mas também tá sempre com a gente aqui, dando a paz. A irmã Rosa Lousada já tá dando a paz. A irmã Lúcia Ocampo também tá com a gente. Ana Félix, Adelaide Gadelha. Esse é o pessoal que escreveu, né? O pessoal que escreveu aqui, ó. Marlene Coelho, Sônia Culuquian, Zoraia Conceição, né? Ó, o pastor José Leandro Neto está com a gente aqui de novo. Acho que ainda está lá no Ceará, né, pastor? Foi ver o pai, né, que está internado, deve estar lá ainda. Deixa eu ver quem mais está aqui. Ó, Sérgio Vargas, eu não sei quem é, mas seja bem-vindo. Muito bom ter você conosco, Sérgio. Irmã Maria Lourdes, né? Irmã Lourdes está aqui, ó, ele está em Icó, né? O pastor Zé Neto está lá em Icó, no Ceará, pedindo para orar por ele, irmão. Tem que anotar aqui. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Pastor José Leandro. Gilmar Porto também está com a gente, né? José Leandro está aqui. Quem mais? Peraí, só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. A Gilmar, né, já falei, a Sandra Rodrigues, Odair Areco, deve ser isso? Areco, não sei como é que pronuncia. Seja bem-vindo, irmão Odair, também não sei de onde é, depois você fala aí qual a sua cidade, qual a sua igreja, tá bom? Então, é isso daí, amém? Então, sejam todos muito bem-vindos nessa manhã de terça-feira. Eu vou passar aqui para Simone, tá? Ela vai louvar a Deus conosco. A Eutália Santos também já está dando bom dia pra gente. Bom dia, irmã. Eutália, Deus abençoe, viu? Tem estado também sempre conosco. Amém. Glória a Deus por essa manhã. Bom dia aí aos irmãos, né? Estamos aí mais uma vez essa semana, né? Juntos, graças a Deus. Temos uma semana pela frente e eu creio que Deus vai falar muito ao nosso coração nesses dias. Amém? Eu vou deixar apenas 2 versículos para vocês, que um está em Jeremias 31:3, que Deus diz assim: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Isaías 49:16 diz: eis que nas palmas de minhas mãos te gravei. Então são 2 versículos lindos, né, que fala sobre o valor que nós temos ao nosso Deus, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos valoriza, amém? Ele nos ama e por isso Ele diz em Isaías: você está gravado na palma das minhas mãos, amém? Então quando você olhar para as circunstâncias e olhar para a situação da sua vida, ou você olhar para si mesmo e dizer: eu estou sozinho, não, você não está sozinho não, você tem um Deus que te ama e que tem o seu nome gravado na palma das suas mãos, amém? Então, não olhe para si mesmo. Às vezes nós
passamos por tantos desafios e falhamos tanto também, não é? Porque nós somos provados e somos testados muitas vezes, mas mesmo diante das nossas limitações, de quem nós somos, das nossas deficiências, porque nós somos seres humanos, nós olhamos para nós e falamos assim, eu não tenho valor, eu sou uma pessoa que não mereço nada, não mereço o amor de Deus, não mereço a graça de Deus, mas não é, como o pastor sempre fala, não é por mérito, é pela graça, é pelo amor de Deus sobre a nossa vida, é que Ele nos escolheu e por isso nós estamos diante dEle. Ele nos amou primeiro. João, se não me engano, capítulo 15 diz, não sei qual versículo está, mas Jesus diz, não fostes vós que me escolhistes, mas eu vos escolhi a vós, né? Então, nós vemos a importância de nós, né? Quanto nós somos importantes para Deus, amém? Então, com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Eis que estás gravado na palma de minhas mãos. Então, lembre-se sempre desses dois versículos, amém? Jeremias 31:3, Isaías 49:16. Todas as vezes que você se sentir um pouco assim solitário e você começar a olhar para dentro de si mesmo e achar que você não tem valor, lembre-se sempre desses dois versículos, amém? E eu vou cantar um louvor aqui muito lindo, que tem mais ou menos a ver com isso. Hoje eu estou um pouco com a garganta um pouco ruim, mas mesmo assim eu vou cantar esse louvor, talvez você não conheça, mas olhe aí, medite na letra deste louvor, tá bom? Deus possa nos abençoar. Luto contra as vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Que seguro estou, se eu frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim.
Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Oh, diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Diz que amado sou, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que dizes sobre mim. Oh, eu creio sim, no que dizes sobre mim. Oh, eu creio sim, no que dizes sobre mim. Amém, glória a Deus. Você é amado do Senhor, amém? Lembre-se sempre disso. Amém, pastor? Glória a Deus. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Opa, bom dia aí, a paz do Senhor Jesus, para quem foi chegando aí durante o louvor dessa manhã, né? Terça-feira, 11 de agosto de 2020. Nós estamos, deixa eu ligar aqui o Instagram também, né? Para quem quiser participar conosco. Muito bem, estamos ao vivo agora também no Instagram. Nós estamos numa série de parábolas de Jesus, tá? Para quem tem acompanhado a gente aí sabe, nas 2 últimas semanas nós já falamos, né, sobre as parábolas de Jesus. Na verdade, foram 8 lives, né? 4 em cada semana. Então já são 8 lives falando das parábolas de Jesus. Hoje nós vamos continuar. Quero te convidar então a estar conosco, né? Hoje nós vamos falar de uma parábola muito, mas muito interessante. Eu gosto muito dessa parábola, tem uma mensagem fantástica, né? Que é a parábola das bodas. Então, abra aí comigo a sua Bíblia, se você puder, em Mateus capítulo 22. Se você não puder abrir a Bíblia, fica atento, né? Mesmo que você está fazendo aí, talvez... tem pessoas que estão trabalhando, né, enquanto estão ouvindo aí, estão aí, quem sabe alguma irmã aí, dona de casa, lavando uma louça. Alguns acho que estão tomando café ainda, né, café da manhã. Mas enquanto você vai fazendo alguma atividade, né, vai prestando atenção aí, deixa Deus falar o seu coração através desta parábola. Então vou pedir para Simone ler para a gente. Vamos ler aqui, para começar, a gente vai ler do versículo 1 ao 3, tá bom? A parábola vai do versículo 1 até o 14, tá? Mateus 22, do 1 ao 14. Mas vamos começar com os 3 primeiros, depois nós vamos explicando e lendo os outros versículos, ok? Então vamos lá. 3. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Isso, até aqui. Então veja só, gente. Essa aqui é a parábola das bodas, né? Então, bom, como a gente tem falado aqui, Jesus usava muito esse método de ensino que são as parábolas, né? Aliás, eu tenho lido, estudado sobre esse assunto nesses últimos dias, e é realmente uma coisa extraordinária, né? Porque Jesus ele usava esse método, porque esse método de fato é um método de ensino, é um método para fixar, né, para ilustrar as verdades espirituais que Jesus queria trazer para as pessoas. Então aqui ele começa essa parábola dizendo o seguinte: olha,
o verso 2, eu vou para o verso 2, ele diz: o reino dos céus. Muitas parábolas de Jesus ele introduziu assim: o reino dos céus é semelhante a. Aí ele vai dizer ao que o reino dos céus é semelhante, né? Então aqui ele diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Tá? Então, Jesus está imaginando aqui um rei que tinha um filho e esse filho iria se casar. Tá? As bodas aqui é uma festa de casamento. Então, ele imagina um rei, né, que vai celebrar a festa de casamento, as bodas do seu filho. Bom, gente, vamos lá. Já vamos aqui entender, né? Quando você vai lendo a parábola, você vai perceber que esse rei aqui, nessa história, nessa parábola, esse rei aqui é o próprio Deus. Esse rei aqui representa Deus. E o filho do rei é o Senhor Jesus. Né? Então aqui fala-se da celebração das bodas de Jesus. Né? E nós sabemos também, né, gente, que no Novo Testamento, quem é a noiva? Quem que é a noiva de Jesus? No Novo Testamento, é a igreja, né? Então nós sabemos, inclusive, no livro de Apocalipse, né? A gente está até ministrando nas terças-feiras à noite. Hoje tem aula, se Deus quiser. Hoje acho que é a 5ª aula, se não me engano, do nosso curso de escatologia, né? A gente está estudando aí sobre as últimas coisas, os últimos acontecimentos. E no livro de Apocalipse fala, né, das bodas do Cordeiro. Né? Que é a festa de casamento do Cordeiro, que é Jesus, com a sua noiva, que é, quem que é a noiva de Cristo? Então, a igreja, né? Amém. A igreja. Então aqui, esse texto, ele faz alusão a isso, ele faz referência a isso. Está dizendo aqui, né? O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Aí o verso 3 diz: então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Bom, gente, vamos lá. Eu estou aqui com o livro do Herbert Lockyer, né? Eu quero ler algumas partes, tem tanta coisa boa aqui, gente, que eu estava nessa manhã lendo, não sei nem se vai dar tempo da gente falar tudo, mas tem algumas coisas que eu vou falar aqui. Por exemplo, ele diz aqui o seguinte, olha, o principal propósito de Cristo era ilustrar os benefícios plenos do seu evangelho por meio da semelhança com um banquete. Então, as bodas eram o quê, né? Ou significa o quê? Um banquete. As bodas é uma festa. As bodas do casamento do filho do rei aqui, né, era uma festa. E aqui esse autor ele fala que o principal propósito de Jesus, aqui quando ele conta essa parábola, é ilustrar os benefícios plenos do seu evangelho, né, por meio da semelhança com o banquete. Porque o evangelho de Cristo, gente, ele é um banquete. O evangelho do Senhor Jesus Cristo, que nos é oferecido, é um verdadeiro banquete. Olha só, ele continua dizendo: temos aqui uma descrição adequada do banquete espiritual posto perante os homens nas bênçãos do Evangelho. A festa gloriosa que ele preparou inclui, olha só essa parte, olha só, a festa gloriosa, né, do Evangelho, do banquete do Evangelho que é oferecido para a humanidade. Essa festa gloriosa inclui perdão de pecados. Olha o cardápio, gente. Olha o cardápio dessa festa, desse banquete, né? Inclui perdão de pecados, favor de Deus, paz de consciência, inclui as promessas de Deus para nós, acesso ao trono da graça, né, de Deus, inclui o conforto do Espírito Santo e inclui a segurança bem fundamentada da vida eterna. Esse é o, vamos dizer assim, esse é o cardápio, né, do banquete do Evangelho que está sendo oferecido. Cardápio, né, de primeira, né? Só coisas assim maravilhosas, né, maravilhosas. Agora, olha só,
Aí então, o versículo 3 vai dizer, né, que o rei, então, né, na história aqui, o rei enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, né? Os convidados. Quem são os convidados, né? O termo convidados refere-se ao desejo divino de ter os homens como participantes do banquete da misericórdia divina, né? Então, irmãos, existe um desejo no coração de Deus de que os homens, de que as pessoas, em geral, participem desse banquete da misericórdia divina, desse cardápio, desse menu, né, espiritual que a gente acabou de citar aqui. E Deus está convidando. Deus envia os seus servos para convidar as pessoas para participarem desse banquete. Vai haver, né, como eu disse agora há pouco, no livro de Apocalipse fala das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro vão acontecer. Em breve, Cristo virá arrebatar a sua igreja. Né? A gente tem falado isso aqui no curso. Aliás, a nossa última aula no curso de escatologia foi sobre o arrebatamento da igreja. Né? O arrebatamento da igreja. Que é algo, vamos dizer assim, é algo iminente. Né? É algo que o Senhor Jesus até, né, nos alertou a que nós estivéssemos prontos, preparados, porque, né, a qualquer momento Jesus pode vir arrebatar a sua noiva, a sua igreja, né, arrebatar a igreja, tá certo? E quando isso acontecer, então, né, ocorrerá o quê? Ocorrerá a festa das bodas do Cordeiro, né? E a vontade de Deus é que as pessoas estejam nessa festa, né? Que as pessoas estejam presentes como noiva de Cristo, como igreja de Cristo, que as pessoas estejam presentes nessa festa. Então, o Senhor convida, as pessoas estão sendo convidadas. Né? Aqui o texto diz que o rei enviou seus servos para convidar. Na verdade, aqui você vai ver no texto que são três convites, né? 3 sequências de convites que são feitas. Aí o primeiro convite aqui, diz aqui, né, que ele enviou, verso 3, ele enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Olha só, o primeiro grupo de convidados, eles foram, até esse autor diz aqui, eles foram até certo ponto indiferentes, eles trataram com indiferença, né? Os servos aqui que convidam, quem são os servos que convidam, gente? Olha, vamos lá. Entenda o seguinte, aqui para a gente entender essa parábola, a gente vai ter que se aprofundar um pouquinho, preste atenção. Aqui são 3 convites que são feitos, tá? A gente está falando do primeiro, a gente já vai falar do segundo e do terceiro, tá? Mas os 2 primeiros convites aqui, eles são feitos, né, especificamente ao povo de Israel. Tá? O povo de Israel é que foi convidado aqui, né, que foi convidado aqui para fazer parte das bodas, tá certo? O primeiro convite é para o povo de Israel. Só que a gente pode fazer uma aplicação para todas as pessoas. Tá? Então, esses servos aqui que foram enviados, eles têm uma referência mais específica aos profetas do Antigo Testamento. Né? Como os 2 primeiros convites aqui, eles dizem respeito mais especificamente ao povo de Israel, o povo de Deus, né? O povo do Antigo Testamento, como esses 2 primeiros convites dizem respeito ao povo de Israel, esses servos que foram enviados, eles são uma referência aos profetas do Antigo Testamento, que eram enviados para chamar o povo, né, para o povo voltar para Deus, para o povo se voltar para Deus. Né? Mas esses profetas, geralmente eles eram tratados com indiferença, eles eram perseguidos, eles eram até mortos, como a gente vai ver aqui na sequência. Tá? Então veja, eu acho que eu posso dizer assim, a primeira aplicação
É uma referência ao povo de Israel. Mas a gente pode também trazer uma aplicação para hoje, porque as pessoas estão sendo convidadas hoje para participar desse banquete espiritual, né? Como ele diz aqui, esse banquete da misericórdia divina, para participar das bodas do Cordeiro. Mas muitas vezes, como que as pessoas têm reagido, Simone? Muitas vezes. Elas não dão valor, né? As pessoas têm reagido de que maneira? Né? Elas têm reagido como diz aqui, ó. Estes não quiseram vir. Já pensou? Tratar com indiferença. Já pensou se você... Vamos pensar uma coisa aqui. Vamos nós criar uma parábola aqui agora. Já pensou se você vai convidar as pessoas... Você vai casar um filho. Você vai casar uma filha. Né? E você vai todo feliz convidar as pessoas para participarem desse casamento, do seu filho, da sua filha. E já pensou, você chega lá com um convite e as pessoas te tratam com indiferença? Como que você ia se sentir? Né? Mas é assim que as pessoas têm tratado, gente, o convite de Deus, né, em relação ao evangelho do seu filho. As pessoas têm sido indiferentes, não quiseram vir. Mas aí, vamos seguir aqui, né? Aí temos o segundo convite, verso 4. Ó, vamos lá, verso 4. Verso 4 diz o quê? O verso 4 diz assim. Lê pra gente aí, Simone. O 4, o 5 e o 6. 4, 5 e 6. Olha só o que diz assim. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram. Um para o seu campo e outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, maltrataram e mataram. Isso. Não, até o 6, né? Não, até aí, o tá 6, certo. né? Até aí, tá certo. Esse que era até o 5. Isso, até o 6. Então veja só, gente, preste atenção aqui, olha só. Aí, o verso 4, né, diz, aí a segunda etapa de convite, né, a segunda rodada, vamos dizer assim, de convites. Aí o texto diz assim, enviou ainda outros servos. Então ele enviou outros servos. No contexto da história do povo de Israel, eram outros profetas. Porque se você conhece a história do povo de Israel no Antigo Testamento, você vai ver que Deus foi enviando profeta após profeta. Né? Nós temos vários profetas. Aliás, no Velho Testamento, a gente tem os livros dos profetas. Né? Quando você pega ali depois dos livros poéticos, a gente tem os livros que a gente chama proféticos, que levam o nome dos profetas que profetizaram. Né? Então, lembra lá, Simone, me ajuda aí. Os profetas maiores, por exemplo. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Por exemplo, os maiores são esses que a Simone falou, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Tá? Mas tem os profetas chamados profetas menores. Consegue lembrar? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Isso, esses aí os 12, né? Os 12 menores. Então ela citou aqui. Mas além desses que têm livros escritos, que escreveram as suas mensagens em livros, a gente tem outros profetas, como Elias, como Eliseu, e outros profetas, às vezes até anônimos, né? Até anônimos, cujos nomes não são relatados, mas que a Bíblia fala deles, mas não cita os nomes deles. Então Deus ele foi enviando profetas, gente. Para o povo de Israel, lá no Velho Testamento, Deus foi sistematicamente enviando profetas, né? Então, o verso 4 diz, ó, então ele já tinha enviado o primeiro grupo de servos, né? Aí os convidados foram indiferentes. Aí o segundo grupo de servos, verso 4, enviou ainda outros servos, né? Com esta ordem, dizei aos convidados, né? Foram chamar os mesmos convidados, gente. Olha só, olha como Deus é. Ele é insistente, né? Insistente e paciente, né? Porque fosse a gente já tinha desistido logo de primeira, né? Esses foram os convidados
foram indiferentes na primeira vez ao convite. Aí ele manda outros servos convidar os mesmos convidados, que aqui é uma referência ao povo de Israel, né, o povo judeu, dizendo o seguinte: olha, falem para os convidados, eu já preparei o meu banquete, né? Os bois, os cevados já foram abatidos, a carne já está na geladeira, vamos dizer assim. Né? A carne, o gado já foi abatido, a carne já está preparada para o churrasco, né? Já está tudo preparado, né? Vinde para as bodas, está tudo preparado. Aí o verso 5 diz assim: eles, porém, não se importaram. Olha, de novo, não se importaram e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, tá? E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Olha só, que convidados, né? Rebeldes, né? Rebeldes. Porque, ó, veja bem, aqui no segundo convite, até esse autor fala que eles trataram com desdém, ridicularização, desprezo, né? Colocaram os interesses comerciais deles acima do convite, porque um foi para o seu campo, outro foi para o seu negócio, e ainda tiveram alguns que foram sanguinários, porque maltrataram e mataram os servos do rei. Mas se você for olhar, isso é atual, né? É exatamente o que acontece hoje, gente. As pessoas não se importam, as pessoas ridicularizam, as pessoas desprezam, as pessoas estão ocupadas, os seus negócios, não tem tempo para Deus, não tem tempo, né, para ouvir, não querem, na verdade, e até maltratando. Quantas pessoas não estão sendo assassinadas em outros países por causa do evangelho? Isso é atual, exatamente. As pessoas... Tem muitas pessoas que estão sendo perseguidas, maltratadas, torturadas e até mesmo martirizadas por causa do evangelho. Se você é uma pessoa curiosa, né, existem muitas missões, como missões Portas Abertas, Missão Avante, existem muitas missões que elas dão um relato daquilo que acontece nos países aí fora, né? E são coisas que têm acontecido, irmãos. Milhares de pessoas que pregam o evangelho, que servem a Deus, elas estão sendo realmente maltratadas. Então, isso Jesus ministrou essa palavra, e é uma palavra não somente para aqueles dias, que os profetas foram maltratados, né? Sim. Os profetas foram torturados, né? Você vê a história de Jeremias, quantas vezes você não lê que ele foi maltratado, ele foi jogado em calabouço, ele foi torturado, né? E aconteceu com os profetas no passado e acontece com os cristãos hoje também. Então, essa palavra ela é atual, né? Essa parábola é o que eu estou tentando explicar, gente. Veja se você consegue captar isso. Você vai ver que até o autor diz aqui, esses dois convites, os dois primeiros convites, tipificam a tentativa do Senhor de ganhar a Israel. Tá? Então, mais estritamente falando, esses dois primeiros convites foram feitos para a nação de Israel, para o povo de Israel, para os judeus. E a atitude deles foi essa. Só que isso pode ser aplicado para hoje também. Porque hoje também as pessoas são indiferentes. Hoje também as pessoas tratam a mensagem do evangelho com desdém, com ridicularização. As pessoas colocam seus interesses comerciais na frente do evangelho, né? Um vai para o campo, outro vai cuidar dos seus negócios. E as pessoas, como a Simone falou, agem até com violência, né? Como ela falou. De fato, como a gente fala, né? O século que mais nós tivemos mártires na história da igreja foi o século XX, foi o século passado, né? Às vezes a gente pensa que foi o século I, né? O século I que teve mais mártires. Não, o século onde nós tivemos mais mártires, pessoas que morreram por causa do evangelho, foi no século passado, agora que acabou faz 20 anos, né? Então, isso continua acontecendo. E o desprezo, né? Me lembrei aqui agora, né, dessa cultura, nessa arte
nessa questão cultural, né, do nosso país e de outros países que no mundo inteiro, né? Eles ridicularizam o evangelho, né? Tanto é que você vê, né, muitas vezes as pessoas zombando, se vestindo de Jesus, de Maria, e pegam utensílios e objetos simbolizando a fé e fazem zombaria, né? Você já viu isso. Então, Jesus está falando, Deus está alertando, Deus está chamando. Mas as pessoas continuam querendo ficar no seu estado, né, de conforto, né, ali. Elas não querem compromisso com Deus e com a sua palavra. Conforto e rebeldia. E rebeldia, rebeldia. Então... Porque, na verdade, isso que a Simone está falando é muito pertinente, né? Porque, assim, é o que a gente fala aqui, né? A questão do que a gente chama hoje de progressismo, né? Ou os progressistas, né? Hoje você tem duas classes de pessoas no mundo, né? Os chamados conservadores, né? E os progressistas, né? Os conservadores geralmente são aquelas pessoas mais ligadas a essas ideias, né, de Deus, família, né? A família tradicional, os valores, né? Os valores da família, tal, né? E os progressistas, eles não querem. Eles são rebeldes contra a ideia de Deus. Eles não querem a conservação da família tradicional, né? Tanto que surge aí essas questões de ideologia de gênero, né? Tentando confundir a cabeça até das crianças quanto à sua sexualidade, né? E, enfim, toda essa agenda, né, progressista, tá certo? Que é contra Deus, que é contra os valores de Deus. Na verdade, eles querem eliminar Deus, né? Eles querem exercer a liberdade plena e total, tirando Deus de cena completamente. Então, é exatamente isso que você vê, a liberdade excessiva a tal ponto que né, perde-se a conduta, a moralidade, né, os valores. Eles não querem mais atribuir aos valores, né? Então, os valores cristãos, né? Os valores da palavra. Então, é exatamente isso, né? Então, Deus está às portas, irmãos. Ele está convidando. Olha, o evangelho tem sido pregado, né, em todos os lugares e de todas as maneiras, né? Você tem aí, né, a tecnologia, nós temos, né, a questão que tem televisão, tem rádio, tem internet. A palavra de Deus, ela está sendo constantemente pregada. Só não vê quem não quer, né? Então, é dessa forma. O evangelho tem sido pregado, né, como a parábola diz, né? Mas as pessoas não querem, né? Bom, então vamos lá, vamos seguir aqui. Agora, o que acontece, Simone? Lê aí pra gente. Agora você vai ler o versículo 7. Não, veja só, porque olha, o rei aqui da história, que simboliza Deus, ele enviou 2 convites para os mesmos convidados. E eles, né, na primeira vez trataram com indiferença, na segunda trataram com desdém, ridicularização, desprezo, colocaram seus interesses pessoais, comerciais à frente e ainda até chegaram a maltratar e matar os servos. E muitos profetas do Antigo Testamento foram mortos, inclusive, né? Para a gente fazer essa correlação. Então, Isaías foi cerrado ao meio, não foi? Foi Isaías. A tradição diz, né? Não está na Bíblia, mas a tradição diz que Isaías foi cerrado ao meio, né? Mas vamos lá, veja o verso 7, então. O que aconteceu? Verso 7, lê pra gente. Irado e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então o que aconteceu? O rei, bom, depois de 2 convites, né? Convidando, como eu estava falando, imagine você convidando as pessoas para a festa de casamento de um filho seu, de uma filha sua, e ser tratado desse jeito. Como que você ia se sentir? O rei aqui da história, que representa Deus, ele foi até muito paciente, né?
Ele foi até muito paciente. Mas aí chegou um momento que chegaram a pegar, na segunda vez, chegaram a pegar os servos do rei e matar. Né? Então o que o rei fez? O texto diz aqui, o rei ficou irado. Né? E, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Gente, esse texto ele é espetacular, por isso que eu falei. Porque aqui, quando Jesus contou essa parábola, quando ele fala esse versículo 7, ele está fazendo uma profecia do que ia acontecer 40 anos depois de Cristo. 40 anos depois que Jesus exerceu o seu ministério. Que era o quê? O que aconteceu 40 anos depois que Jesus exerceu o seu ministério? A destruição da cidade de Jerusalém. Literalmente falando, a cidade de Jerusalém foi destruída e incendiada pelos romanos. Tá? Então, o que Jesus estava falando aqui no verso 7 era uma palavra profética. Quando diz aqui, o rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Porque a destruição da cidade de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, né? A gente fala 70 depois de Cristo, porque a gente começa a contar desde o ano 0, tá? Mas como Cristo exerceu o ministério dele mais ou menos ali no ano 30 depois de Cristo, né? Então a destruição aconteceu no ano 70 depois de Cristo, 40 anos depois que Jesus exerceu o ministério dele, tá certo? Então, isso é um fato histórico. Aconteceu mesmo lá no ano 70 depois de Cristo, 40 anos depois de Jesus ter exercido seu ministério. Né, aproximadamente, a cidade de Jerusalém foi queimada e incendiada pelos romanos. Então aqui Jesus estava fazendo uma profecia do que ia acontecer alguns anos à frente. E era um juízo, né, era um julgamento sobre o povo de Israel. Porque qual cidade que ia ser destruída e incendiada? Qual povo que ia ser aqui morto e até espalhado pela terra? Qual povo? O povo judeu, o povo de Israel. Por quê? Porque ao longo dos séculos, Deus foi mandando os seus servos. Né? Deus foi mandando os seus profetas e eles não deram atenção à mensagem. Eles ficaram, né, assim, indiferentes. Eles tiveram essas reações todas aqui que nós já falamos. Então o rei ficou irado e destruiu a cidade. Tá? Então veja, essas duas primeiras rodadas aqui de convites, elas se aplicam mais especificamente ao povo de Israel. Pode ser aplicado também para as pessoas de hoje, porque hoje as pessoas estão reagindo da mesma maneira. Mas se você quiser uma aplicação mais específica, né, nesse texto aqui, essas duas primeiras rodadas de convites foram para o povo, direcionados para o povo judeu, para o povo de Israel. Mas aí não parou por aí. Agora vem a terceira, né? O terceiro convite, a terceira rodada aqui, né? E agora então a Simone vai ler para a gente aqui do verso 8 até o verso 10. Vamos ver, vamos prestar atenção. Então disse aos seus servos, está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então, foi isso, né, gente? Olha só. Agora aqui sim, o convite ele é estendido aos que a gente chama os gentios, né? Mas não gentios porque as pessoas são gentis. Gentio na Bíblia é um termo que se refere aos não-judeus, a todos aqueles que não são judeus, que não fazem parte do povo judeu, do povo de Israel. Tá? Então, no caso, somos nós, né? Nós que não somos judeus. Nós somos gentios. Nós que não somos judeus, somos gentios. Tá? A não sei que você que esteja me ouvindo seja judeu, né? Caso você não seja judeu, você é um gentio, tá? Que a gente chama gentio ou não judeu. Então, aqui, o terceiro convite, né? Até esse autor diz aqui, ó, a graça de Deus tinha sido rejeitada
com a atitude de desprezo dos judeus. Agora o convite se estende aos gentios, ou seja, aos não-judeus. E os gentios, os não-judeus, reagiram positivamente, porque eles aceitaram o convite aqui, né? Eles reagiram positivamente ao grande apelo do evangelho, tá? Então, isso aqui é muito interessante, gente. Tem até uma conexão, né, com a questão escatológica também. Por quê? Porque a gente está vivendo essa época hoje, né? Para quem está acompanhando o curso de escatologia, né, quando Daniel fala das 70 semanas que estão determinadas sobre o povo de Israel, a gente sabe que as 69 primeiras semanas de anos, elas já aconteceram, né? E falta acontecer a última semana, a 70ª, a semana de número 70. Só que entre o fim da semana de número 69, e o início da última semana de número 70, nós temos um parênteses, né? Uma dispensação, que é a dispensação da igreja, que é a oportunidade de salvação sendo dada aos gentios, ou seja, aos não-judeus. Tá certo? Esse momento que a gente está vivendo. E, em geral, né, muitos gentios têm aceitado esse convite do evangelho, que foi rejeitado pelos judeus. Né? A gente sabe que hoje nós temos, né, em todos os... Embora haja muita rejeição ao evangelho, também tem muita gente que recebe o evangelho, né? Em todos os lugares do mundo. Em todos os lugares do mundo você tem uma parte da igreja lá. Né? Você tem uma parte da igreja. Então, veja, ele diz aqui, né, o rei falou o seguinte, mandou uma terceira comitiva de servos dizendo assim: ide para as encruzilhadas dos caminhos. Agora, olha, já que os primeiros convidados não eram dignos, né? Agora vocês vão convidem todo mundo, qualquer um que vocês encontrarem, vocês podem convidar. Convide a todos, ó. Vão para as encruzilhadas dos caminhos e convide a todos que vocês encontrarem, né? Verso 10, e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram a todos, maus e bons, todo mundo que quisesse vir, poderia vir. E aí diz que a sala do banquete ficou repleta de pessoas. Tá? Então, esse terceiro convite aqui é o convite que é feito aos não-judeus que têm aceitado, né, o evangelho. Só que agora, vamos lá, vamos para o final aqui, que o tempo já vai avançando, né? Olha só que o que acontece é o seguinte, irmãos. O verso 11 diz assim: entrando, porém, o rei. Então o rei foi lá no salão onde estávamos convidados, né? Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Tá? E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então veja só que interessante aqui. Porque como que você vai para uma festa de casamento? Como que você vai para uma festa de casamento? Cara, você vai muito bem vestido, né? Para uma festa de casamento você não vai assim como eu estou hoje aqui, com uma camisa polo, né? Lógico que você não vai assim. Né? Você não vai com uma bermuda, você não vai chinelo, você não vai assim. Como que você vai para uma festa de casamento? Você vai com uma roupa apropriada, não é assim? Então aqui também, só que o que acontece? Essas pessoas que foram convidadas, que estavam aí nas encruzilhadas dos caminhos, pessoas bons e maus, todo mundo foi convidado. Essas pessoas, elas não tinham roupas apropriadas para ir para essa festa. Então o que acontece? O próprio rei, você percebe no contexto, que o próprio rei deu as roupas para essas pessoas. Então antes das pessoas entrarem na festa das bodas do filho do rei, olha só, hein? Quem é o filho do rei? Né? Representa Jesus. O rei é Deus. Antes das pessoas entrarem na festa das bodas do filho do rei, elas tinham que
elas tiveram que colocar roupas adequadas. Só que essas pessoas eram pobres, eram pessoas maltrapilhas. Elas estavam com as suas roupas rasgadas, sujas. Né? E aí a gente tem uma aplicação espiritual. Roupas velhas, maltrapilhas, rasgadas, sujas, mal cheirosas, representam o quê? O pecado. A gente não pode entrar no banquete das bodas do Cordeiro, não é, com essas vestes maltrapilhas, com esses trapos imundos, sujos e mal cheirosos do pecado. E nós não temos como adquirir essas roupas apropriadas, se Deus não nos der essas roupas apropriadas. Então Deus aqui, ele providencia as vestes nupciais para as pessoas entrarem nas bodas do Cordeiro. Gente, isso é muito interessante, não é? É verdade. Por quê? Porque as vestes nupciais que Deus nos proporciona são o quê? É o quê? Representa o quê? A justificação que nós temos em Cristo Jesus. Ou seja, o que significa isso? Com os nossos próprios méritos, nós não podemos entrar na festa. Com as nossas roupas sujas, maltrapilhas, mal cheirosas do pecado, nós não podemos entrar na festa. Nós precisamos vestir a roupa que Deus nos dá. Né? As vestes de justiça. As vestes nupciais, onde nós nos apropriamos da justiça de Cristo sobre nós, dos méritos de Cristo sobre nós. Nós precisamos de vestir essas roupas, senão você não pode participar dessa festa. E aqui nesse texto o rei providenciou essas roupas para todos os convidados, assim como Deus providenciou em Cristo Jesus, né? Através da morte de Cristo na cruz. Através do seu sangue derramado, ele providenciou o perdão dos nossos pecados, ele providenciou as vestes de justiça, as vestes nupciais apropriadas para nós entrarmos nessa festa das bodas do Cordeiro. Só que tem uma coisa, a gente precisa vestir essas vestes. Você precisa aceitar. Para você entrar nessa festa, você precisa aceitar que com as suas vestes da sua justiça própria, você não pode entrar. Como é que você vai querer entrar no casamento com as suas vestes rasgadas, sujas e mal cheirosas? Você tem que tirar as vestes do pecado, da justiça própria, e colocar as vestes nupciais que Deus te proporciona, que são as vestes do perdão dos pecados, né? As vestes da justificação em Cristo Jesus. Amém. É isso que a gente tem que fazer. Só que o que acontece aqui na festa? O que aconteceu na festa? Aí. Entrou um que estava Tinha um lá. mal vestido. Tinha um lá que o rei viu que ele não quis. Ele não quis. O rei falou, ué, como que você entrou aqui sem veste nupcial? Aí o texto diz, ele ficou mudo, ele emudeceu. Sem palavras. Ficou sem palavras. Aí o que o verso 13 diz? Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Tira esse homem daqui. Porque com as vestes do pecado, não pode, não dá, você não tem como você entrar na festa das bodas do filho do rei, das bodas do... com as vestes rasgadas, sujas, mal cheirosas e maltrapilhas do pecado. Não tem como, né? Então, preço, gente, né? Exatamente. O preço foi pago por Cristo sim, na cruz, né? Mas você tem que renunciar, a pessoa tem que renunciar à vida que ela vive para servir a Deus, né? Não é de qualquer jeito que ela vai poder entrar, né? Aí, só que assim, é aquilo que a gente está falando, né? Isso é você... vestir as vestes de justiça que Deus providencia. Não somos nós. O mérito não está em nós. Não somos nós que fabricamos as nossas vestes para entrar nesse banquete nupcial. É Deus quem fornece essas vestes, né? Até aqui no livro aqui, o autor diz assim, o termo grego, aqui, né, no original, na língua grega, o termo grego sugere não meramente o fato de que ele estava sem a veste nupcial, mas que ele tinha agido assim de propósito, premeditadamente.
por sua própria vontade e intenção. Quer dizer, esse homem aqui, ele quis, né? Ele achou que ele podia entrar no reino dos céus, né? Ele achou que ele podia entrar na festa das bodas do Cordeiro com as vestes de justiça própria, né? É como se ele estivesse dizendo aqui: eu abrirei o meu próprio caminho para o céu. Irmão, você não pode abrir o seu próprio caminho para o céu. Você não pode entrar no céu, né, baseado, confiando na sua justiça própria. Por isso que a salvação não é por obras. Não imagine que a pessoa vai ser salva porque ele é bonzinho, porque ele faz boas obras. Né? A salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça, mediante a fé. Não é por obras, não é por méritos, não é por desempenho. E, infelizmente, tem muita gente, não é? Tem muita gente que acha que vai ganhar a salvação porque ela está merecendo. Não, eu vou fazer aqui, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, para eu merecer. Eu vou ajudar o próximo. Você nunca vai merecer, nunca você vai merecer a salvação. A salvação não é por méritos, a salvação é pela graça de Deus. Né? Isso não quer dizer que você não deva viver uma vida de boas obras. Viva uma vida de boas obras, mas não para conquistar a salvação, mas porque você já conquistou a salvação. As boas obras são consequências. São consequências, exatamente. Você não conquista a salvação pelas obras, né? Mas para as obras. Né? Você é salvo, você pratica boas obras como gratidão a Deus por Ele ter te salvado de graça. Não é pagamento, gente. Obra não é pagamento. Não é mérito. Não dá para ser salvo por mérito. Tá certo? É pela graça de Deus. Então, é isso que quer dizer esse texto aqui, quando ele fala desse homem aqui que estava sem as vestes apropriadas, tá? Bom, eu vou terminar aqui dizendo o seguinte, olha, eu achei interessante essa parte aqui para ler, a última parte que eu quero ler aqui, porque é uma aplicação, né? Diz aqui, ó, os homens que morrerem sem essa veste, preste atenção nisso aqui, porque a grande questão é a seguinte: você já vestiu as suas vestes nupciais? Ou você ainda está insistindo em querer entrar no reino do céu com as suas vestes imundas, mal cheirosas e maltrapilhas do pecado? Né? Como que você está querendo entrar no reino do céu? Né? Tivemos aqui Gustavo. Meu filho precisou passar aqui na sala, fez um barulhinho aqui, né? Vamos continuar aqui. Então, olha, os homens que morrerem sem essa veste jamais poderão participar da ceia das bodas do Cordeiro, preparada somente para os pecadores remidos. Para todos os que morrerem sem Cristo, ocorrerá a condenação das trevas para sempre. Que sentença terrível é decretada aqui, né, gente? É isso. Verdade. Que sentença terrível. Então, se você ainda está achando que você pode ir para o céu usando as suas vestes sujas, mal cheirosas, maltrapilhas do pecado, da justiça própria, achando que pelos seus méritos você vai alcançar o céu, esquece, arranca essas roupas maltrapilhas do pecado, da justiça própria e veste as vestes nupciais que Deus te dá, as vestes de justiça, né? Veste as vestes dos méritos de Cristo sobre a sua vida e não as vestes dos seus próprios méritos, porque o profeta Isaías diz, irmãos, que as nossas vestes, né, as nossas vestes próprias de justiça não passam de trapos de imundícia. Então você não pode acessar o céu, as bodas do Cordeiro, vestindo essas vestes maltrapilhas do pecado e da justiça própria. Tá? Não queira, né, ser salvo pela sua própria justiça. Que
a justiça de Cristo, você aceite o sacrifício de Cristo por você na cruz, e que a justiça de Cristo seja imputada a você. Amém? Então é isso aí. Bom, vamos cantar um louvor, Simone, para a gente fechar aqui. Depois nós vamos orar também, né, pelos irmãos, tá bom? Temos aqui alguns pedidos de oração. Vamos lá. Graças a Deus. Bom, vamos orar então, né, nessa manhã. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Eu vou estar fazendo essa oração nessa manhã. Nós temos aqui alguns pedidos, né? Eu consegui anotar rapidamente aqui o pedido da irmã Fátima Rosa aí, que pediu pelo esposo, né, que é caminhoneiro, que está viajando, pediu oração por ele, nós vamos orar. Mas temos muitos pedidos, né, gente? Teve uma irmã que eu não me recordo o nome dela agora, que ela pediu oração por um parente que está no hospital com meningite. Eu não gravei o nome, mas nós vamos orar, tá bom? Isso, vamos orar sim, tá? Então tá, gente, vamos orar nesse momento? Aplique essa palavra ao teu coração também, né? E coloque agora, eu peço que você, se você puder, para um pouquinho o que você está fazendo, vamos apresentar a Deus as nossas orações, se una a nós agora em oração, né? Não só concordando aqui comigo, mas colocando o seu pedido também diante do Senhor, né? A irmã Maria Pinto está pedindo oração pelo sobrinho, né, que se chama Widerson, né, com 25 anos. Faz 2 anos que ele está à espera de um doador compatível para transplante, né? Vamos orar pelo Widerson também, né? Ó, o Carlos Damasio está pedindo oração pelo Diego também, né? A irmã Bertaloso, Maria Bertaloso, né? Pela filha Lorena, né? Enfim, então são vários pedidos, gente. Vamos orar? Amém? Querido Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esta manhã, Senhor, de terça-feira. Obrigado por mais este dia de vida, de saúde, de paz, de bênçãos.
por mais este dia, Senhor, em que a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu amor se renovam sobre nós, Pai. Obrigado pela noite de descanso que o Senhor nos deu. Obrigado por esta semana que o Senhor já está nos concedendo. Obrigado por esta live, por estes louvores, por esta palavra que ouvimos, Pai. Pedimos que o Senhor aplique essa palavra ao coração das pessoas, que essa palavra possa alcançar o maior número de pessoas possível e que vidas venham até mesmo a ser salvas e alcançadas e regeneradas pelo poder da Tua palavra através dessa ministração, Pai. Que muitas pessoas que ouvirem essa mensagem não façam como aqueles que foram indiferentes, que foram rebeldes, Senhor, mas que façam como aqueles que não só aceitaram o convite, como entenderam que com suas vestes sujas e maltrapilhas do pecado e da justiça própria não poderiam adentrar à festa das bodas e aceitaram se vestir das vestes nupciais, das vestes de justiça, das vestes que reconhecem a justiça de Cristo sobre nós, para que nós possamos então adentrar a essa maravilhosa festa, a esse maravilhoso banquete. Amém, Deus, que em nome de Jesus, vidas sejam alcançadas através dessa mensagem. Amém, sejam, por que não, Pai, regeneradas pelo poder do Teu Espírito Santo, por Tua bondade, graça e misericórdia. Nós colocamos diante do Senhor cada pedido de oração, Pai. Oro aqui pela irmã Zélia, que pediu oração, pois sofreu um acidente e quebrou o seu braço. Oro pelo filho do irmão Roberto, lá de Alagoinhas da Bahia, que o seu filho está com um problema sério ali, eles estão com um problema sério familiar envolvendo o filho. O Senhor sabe o que é, pedimos a Tua graça. Pedimos a Tua graça, Pai, pelo pai do pastor Zé Leandro também, que está internado lá no Ceará, Senhor. Visita esta vida, visita o pastor José Leandro, a sua família ali que está nessa batalha também. Senhor, a irmã Fátima Rosa pediu oração pelo seu esposo, que é caminhoneiro. Nós colocamos aqui o sobrinho da irmã Maria Pinto, que precisa fazer esse transplante. Enfim, Pai, a irmã pediu oração pela Lorena, sua filha também, que está com uma causa na justiça em relação à pensão dos filhos. Senhor, enfim, Pai, cada pedido que foi escrito aqui nessa manhã, nos comentários dessa live, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor, segundo a Tua vontade, o Senhor conceda o pedido de cada vida, que o Senhor conceda cada pedido de oração, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, colocamos cada vida, cada família, Pai, que está participando conosco. Nós colocamos cada vida e cada família diante do Senhor. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Graças a Deus. Amém, gente? Amém. É isso daí. Então, nós chegamos ao final aqui da nossa live de terça-feira, pela manhã. Hoje, convido você, hoje às 20 horas, às 8 horas da noite, eu vou fazer aqui a nossa quinta aula, a quinta aula do nosso curso de escatologia, tá? Hoje a gente vai falar, o tema de hoje, da nossa live hoje à noite, vai ser, nós vamos falar quais são os argumentos que nós temos para entender, então, que a igreja será arrebatada antes do período que a gente chama de grande tribulação, tá? Então, nós sabemos que a Bíblia fala aí, de um período de grande tribulação que está por vir, que a gente entende que é a semana de número 70 lá da profecia de Daniel, a 70ª semana de Daniel, mas nós entendemos que a igreja não vai passar por esse período de grande tribulação. Então a gente vai mostrar biblicamente por que a gente entende que a igreja não vai passar pelo período da grande tribulação, tá? Então participe conosco hoje às 20 horas, espero vocês para a nossa live, nossa quinta aula do curso de escatologia, tá bom? E é isso aí. Uma boa terça-feira a todos. Que Deus abençoe e guarde a sua vida. Queridos, Deus abençoe vocês. Um ótimo dia. E até amanhã, às 8 horas, se Deus quiser. Curte aí, gente. Compartilhe e curte as lives, tá bom?
Deus abençoe, queridos. Um Isso. abraço. Se você ainda não curtiu, né? Se você ainda não curtiu essa live, curte aí, tá? Deixa o seu comentário, compartilha e a gente agradece muito. Ok? Amém. Um abraço para vocês, Deus abençoe e até mais tarde.